sobre oração. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Eu vou falar o que é orar em espírito. Então eu perguntar, mas eu não sei, né? Quando eu me converti, eu ouvi aquelas histórias assim. Fique em espírito de oração. Eu falava, mas o que é isso? Né? Aí ia perguntar, o que é ficar em... Como é que é ficar em espírito de oração? Mas era cada resposta, né? Que eu não sabia nada. Eu achava que era aquilo. Né? Aí, depois a gente... Né? E hoje eu vejo que não era nada daquilo. Eu nunca fui devidamente esclarecido o que era orar em espírito. E talvez você não saiba também. Você sabe, você que está aí no Facebook, você sabe que te explicaram alguma vez o que é orar em espírito? Mas escreve aí, eu vou pôr até o óculos para ler. Você que está no Facebook, escreve aí, orar em espírito. Me explicaram sim, que ótimo, não precisa nem explicar o que é. Mas eu vou falar para você o que é hoje orar em espírito, ou estar em espírito de oração. Vamos ler aqui, se você tiver a sua Bíblia, eu incentivo você a ler a Bíblia. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Eu ainda vou tossir um pouco, hein? Eu estou melhor, mas não estou 100%, uns 75%. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Se você tem a Bíblia, abra, leia. Se você não pode ler, ouça. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir. Ouvir a pregação. E a pregação vem pela palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Olha só o que está escrito. A igreja, para a igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que estão em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Irmãos amados e irmãs queridas, orar faz parte da vida cristã. Não tem como ser cristão se não orarmos. Né? E a gente esquece disso, viu? Por que a gente esquece? Primeiro porque o mundo nos leva a esquecer mesmo. São tantos acontecimentos. Né? Vocês já observaram que os acontecimentos do dia a dia, da nossa vida, os acontecimentos do mundo, eles fazem com que a gente viva numa torcida. Um torce para uma coisa, outro torce pela outra coisa. Não é assim? É uma torcida. Nós estamos nesse mundo, não tem como a gente pegar as coisas que acontecem no mundo e jogar fora da nossa vida. Não tem jeito. A gente vive isso. Isso faz parte das nossas vidas. Tudo que está acontecendo, tudo que já aconteceu, tudo que vai acontecer, faz parte da história. História. Isso é história. E a gente tem que viver isso.
Só não precisamos viver isso com a intensidade que tentam impor sobre todos nós. Você pode ter a sua opinião, eu posso ter a minha. Você pode não ter opinião e buscar opiniões para formar a sua. Entende? Isso é o mundo. Agora, todas estas coisas que acontecem não podem, porque este é o desejo de Satã, que estas coisas nos afastem de Deus. Você pode torcer para quem você quiser, para o acontecimento que você quiser. E quando eu estou falando torcer, não estou me referindo especificamente a esporte. Estou falando da vida social, vida política. Tá? E como estas coisas fazem parte das nossas vidas, a oração deve fazer parte também. E a Bíblia nos orienta que nós devemos clamar, invocar o nome do nosso Senhor. Nós lemos aqui, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2, nós lemos exatamente isso. Clamar o nome, não é isso que a gente vê por aí, né? Se você faz isso, ora, pare de fazer, não é ficar toda hora, Jesus, Jesus, né? Isso aí é invocar o nome de Deus em vão, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é Deus. Nós devemos invocar o nome do Senhor em momentos de necessidade, de aflição, em momentos de decisão, em momentos de dificuldade. Não o nome do Senhor estar assim na nossa boca, como se fosse uma interjeição, né? Não é, o nome de Deus é santo, mas nós podemos, nos momentos de aflição, de necessidade, de dúvida, invocar o nome do Senhor. E é isso que Paulo começa falando aos coríntios. E depois ele conclui dizendo, olha, Senhor deles e nosso. Quer dizer, Cristo não é só o Senhor lá dos coríntios, não. É Senhor nosso também. Todos os cristãos, olha, vamos entender, Jesus, o Cristo, é Senhor dos cristãos. Cristãos. E ele só vai ouvir os clamores, as invocações que a eles são feitas, quando feitas por seus súditos, por seus seguidores. Por isso que todos os cristãos podem invocar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Orar a Ele diretamente. Todos, não há distinção. Quando eu digo não há distinção, eu estou dizendo cristãos verdadeiros, né? Porque tem um monte de religiões que é um falso cristianismo. Aí não, é falso. Falso é falso. E para a gente invocar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo de maneira cristã, é necessário a chamada oração no Espírito. Né? Fique em espírito de oração. Ore no Espírito. Entendeu? O que é isso? É que estão ligando aqui. Tem um povo que resolve. Eu faço aí porque aí eu
rejeitam a ligação. Nós devemos orar no Espírito, e hoje você vai saber o que é. Ore no Espírito, ou fique em espírito de oração. Hoje você vai entender o que é isso. Em todas as ocasiões a gente pode fazer isso. Não há uma ocasião especial. Não é quando um dirigente fala. Não, em qualquer momento. Eu estou aqui falando, você deve estar em espírito de oração. E você pode ficar em espírito de oração ou orando no Espírito com toda súplica, perseverando por mim que estou pregando e por todos os outros santos. É isso que está lá em Efésios capítulo 6, versículo 18. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito, escreveu Judas na sua carta no versículo 20. Por que isso só pode ser feito pelos verdadeiros cristãos? Porque é o próprio Espírito Santo que mora em você, que mora em mim, que vai nos ajudar nesta oração. E você pode ler sobre isso lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14. Então, eu não gosto de ficar com muito suspense, eu não gosto disso. Eu não quero segurar ninguém para ficar me ouvindo até eu falar o que a pessoa quer saber. Não, eu já vou falar. Se você quiser continuar me ouvindo, maravilha. Se você não quiser, não posso fazer nada. Mas o importante é eu trazer a informação para você. Orar no Espírito, ou estar em espírito de oração, que é só um pequeno jogo de palavras, é você estar em oração não na sua carne, não carregado de ira, de egoísmo, de inveja, de ganância. Porque a pessoa que está com esses sentimentos não está orando. Pessoal, já pensou uma pessoa carregada de ganância, está orando para Deus, Senhor, eu preciso disso, preciso daquilo, Deus não está nem ouvindo. É ganância. É ganância. A pessoa está carregada de inveja. Está orando com inveja do A, do B, do C. Você já pensou? Vamos para a Bíblia. Tiago, capítulo 4, versículo 3. Olha, então eu acabei de falar que orar no Espírito, ou estar em espírito de oração, é estar falando com Deus, ou em voz alta, ou em pensamento, ou balbuciando simplesmente, mas, perdão, sem a carnalidade, sem a ira, o egoísmo, a inveja, a ganância e outras coisas que levam a nossa oração a ser rejeitada, porque nos afastam do verdadeiro cristianismo. E eu estou convidando você para ler sobre isso que eu acabei de falar, sobre essa explicação que eu acabei de dar, sobre este esclarecimento. Eu estou convidando você a ler Tiago, capítulo 4, versículo 3. Então eu vou dar uma esperadinha para você procurar aí na sua Bíblia. Para frente, né, da onde você está. Você está em Coríntios, vai indo para frente, você vai encontrar a carta de Tiago,
Eu estou aqui no capítulo 4, no versículo 3, que diz assim, olha, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. É uma resposta bíblica. O que é estar em oração, em espírito de oração? Porque o sujeito que está orando com sentimentos carnais, não vai receber a oração dele, porque ele não está sendo auxiliado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo quer o quê? Nos incentivar, nos dirigir, nos lembrar na oração. Isso que é orar em espírito, ou estar em espírito de oração, que é uma invenção meio que humana, né? O sujeito vai fazer alguma coisa lá, ele fala, ó, esteja em espírito de oração, quer dizer, esteja orando a Deus, limpo dos sentimentos que interferem na sua oração. Ore em espírito. O que é isso? É estar orando a Deus livre dos sentimentos mundanos, ira, inveja, ganância, raiva, contenda, disputa. É isso. E o que confirma isso que eu acabei de falar? Tiago, capítulo 4, versículo 3. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que nos representa diante de Deus. Não é o que eu estou falando aqui que vai, é o que o Espírito Santo de Deus leva. Não é isso? Se nós estivermos cheios de sujeiras, de nódoas, se nós não estivermos limpos, a nossa oração não é cristã. Não existe espírito de oração, não existe oração em espírito, não existe nenhum termo que as pessoas querem inventar. Porque é o Espírito Santo que vai levar lá. Porque é Ele que nos representa diante de Deus. E a Bíblia deixa isso claríssimo. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, quando o dirigente, o pastor, agora que isso é, mas tudo bem, vai. Não quero entrar no mérito da coisa aí. Olha, fique em espírito de oração, quer dizer, continue orando, se livrando cada vez mais das carnalidades. Ore em espírito, irmão. Se livre das carnalidades, pelo menos neste momento de oração, para que o Espírito Santo de Deus possa cumprir na sua vida, isso que está aqui em Romanos capítulo 26, capítulo 8, versículos 26 e 27. Porque nós não sabemos orar, nós não sabemos nem como orar. Por causa disso que o Espírito Santo é que sonda o nosso coração
ver se aquilo que a nossa boca está falando é aquilo que nós estamos carregando aqui ou aqui. E leva para Deus. Porque o Espírito Santo representa Jesus em nós. Tem um sujeito que escreveu uma vez que o importante é orar sempre. E quanto mais a gente ora, mais a gente vai entendendo que oração com raiva no coração, com mágoa, com ira, né? É a mesma coisa que se não tivesse orado. E ele escreveu assim, corre timbum. A oração deve ser volante e não o estepe. Né? Por causa disso que ele só mudou o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, que diz: orai sem cessar. Ele só mudou as palavras. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejamos alertas e perseverem na oração para todos os santos. Efésios capítulo 6, versículo 18. Se vai orar carregado das coisas deste mundo, vai orar lá com a cabeça no emprego que não acha, na briga que teve com o filho, na discussão que teve com o vizinho chato. Tem vizinho chato? Claro que tem, irmão. Irmã, tem. O que nós vamos fazer? Minha irmã, você vai orar com esse rancor aí, é preferível você nem orar. Agora, como a Bíblia diz que o cristão deve orar sempre, então se a gente não orar, nós estamos o quê? Contradizendo aquilo que a Bíblia diz. Você não falou que é preferível nem orar? Com isso no coração Mas como nós devemos orar sempre, então nós não podemos estar com isso no coração. Isso não quer dizer que a gente vai ficar 24 horas por dia ininterruptamente orando, né? Porque tem um monte de gente aí que fala: nós estamos aqui no monte há 7 dias. É claro que o sujeito pode até ser que esteja, mas a maioria não está nada. Mas não é orando ininterruptamente, é estar sempre em atitude de oração, é estar sempre com o coração livre destas coisas aqui, das coisas da carne, mágoa, inveja, rancor, egoísmo, ganância, disputa. Às vezes tem disputa, né? Dentro de casa. Então, orar, eu vou passar o dia orando, não quer dizer que o sujeito vai ficar 24 horas. Não, ele vai estar 24 horas atento de mente, de alma, de coração, de espírito, às coisas santas. E o Espírito Santo de Deus que age quando nós estamos desta maneira, vai nos lembrar sempre de algo que deve ser motivo da nossa oração. Não precisa de fórmula, de introdução. Veja bem, peraí, vamos esclarecer algumas coisas aqui, que eu creio que se fazem necessárias nesse momento. Orar não é evangelizar, hein? Evangelizar é levar o evangelho, isso é uma coisa.
Ah, mas eu oro para levar o Evangelho. Tá certo. Depois que eu levo o Evangelho para pessoas que nunca ouviram ou que costumam ouvir, eu oro também, tá certo. Mas orar é uma coisa, levar o Evangelho é outra. Se nós estamos com pessoas que não são cristãs, a Bíblia diz para a gente orar? Não, diz para a gente levar o Evangelho para elas. Você orar, Senhor, me dá graça, me ajuda, me dá a maneira correta de falar do Evangelho. Orar é coisa com os salvos. E levar o Evangelho é geral. É geral. E não precisa, no momento de orar, fórmula, não precisa nada disso. Né? Posição, tem gente que pergunta, pastor, tá certo, a pessoa não sabe. O problema não é perguntar, nós temos que esclarecer. Eu não acabei de falar que eu ouvia lá, olha, fique em espírito de oração. Eu não sabia, e eu não tinha para quem perguntar, porque as pessoas que eu perguntava me enrolavam, ou queriam me enrolar, né? Talvez nem por maldade, talvez por não saber também. Como é que eu faço para orar? Eu tenho que orar de joelho? Não, oração é só de joelho. Isso não é bíblico, não existe isso, essa orientação. Eu posso orar de pé, deitado, no chuveiro, no banheiro, posso orar caminhando, posso orar no ônibus, posso orar em cima da bicicleta, no carro, onde você quiser você pode orar. Não existe um lugar, nenhuma posição. Aliás, se você for ler a Bíblia, você vai ver que pessoas oraram nas mais diferentes e diversas posições físicas. Né? Você vai encontrar sujeito orando de cócoras, deitado. Jesus orou na cruz. É que os homens impõem, né? Olha, para orar tem que ser de joelho. Não tem nada disso. Não é a posição física. É como o nosso coração está diante de Deus. Que jeito que está o seu coração diante de Deus? Seu coração diante de Deus está em pé, arrogante? Ou se você estiver orando com inveja, ira, o seu coração, você pode estar de joelho. Você pode estar, como muitos dizem aí, com a cara no pó, né? Que era uma maneira de mostrar submissão. Lá no Velho Testamento, uma das maneiras de se mostrar humildade e submissão no Velho Testamento, na Antiga Aliança, era a pessoa colocar o rosto na terra. Ela deitava no chão e punha o rosto na terra. Isso que é rosto no pó, é na terra. E ela tirava a roupa que ela tinha, por exemplo, estou com uma camiseta, tirava essa roupa, tirava a calça e se vestia de saco. Quer dizer que era... Para que serve um saco? É para carregar batata, farinha, não é? Milho, feijão, café, não é? Não é para fazer roupa. Apesar que quando eu era criança, eu lembro que minha mãe fazia uns calçõezinhos para mim com saco de farinha. Aquela farinha santista, fazia calção com aquele saco branco lá. Às vezes na bunda aparecia lá farinha santista. Era assim. Mas o saco é usado para... Hoje em dia, por exemplo, a gente para no sinaleiro, o sujeito quer comprar saco, 4 por 10. Para que você vai comprar saco? Para fazer uma roupa? Não, para limpar o chão, limpar um carro, não é verdade? Para usar como limpeza. Então, naquela época também, só que era outro tipo de saco, hein? Não era esse saco de algodão aqui hoje, não.
Então as pessoas se vestiam com aquilo para mostrar humildade e colocavam o rosto na terra. Isso lá na antiga aliança. Fazer isso hoje é no mínimo querer aparecer, querer se exibir, porque isso não vale nada. Não é mais a nossa condição de corpo, é a nossa condição de alma. Entendeu? Porque para ser salvo as pessoas tinham que seguir as leis, fazer os sacrifícios. Hoje não, Cristo já fez isso por nós. Então, estou só acrescentando, não entre de roldão com esses caras aí que ficam colocando saco, deitando lanche. Isso tudo não é nada. Isso tudo é puro exibicionismo. Né? Porque hoje o que vale, na verdade, é a nossa posição de alma. E Jesus mostra isso. Quando ele ora na cruz, olha que condição mais humilde que ele estava ali, salvando pessoas, orando por aqueles que judiavam dele. Então você pode orar do jeito que você quiser. Ah, pastor, eu estou aqui fazendo comida, posso orar? Pode. Eu estou aqui lavando roupa, pode orar? Pode. Eu estou aqui trabalhando aqui no escritório, no computador aqui, ou fazendo... Pode orar? Pode. Agora, se você quiser ir no banheiro, fecha a tampa do vaso e senta e ora, tudo bem. Não tem que necessariamente ficar de joelho, é isso que eu quero dizer. A posição física pouco importa. Pastor, estou trabalhando num telhado aqui, posso orar? Claro que pode. Mas isso não sou eu que estou dizendo pode ou não pode, é a Bíblia que diz. Como é que a pessoa vai orar a todo instante se ela está trabalhando? É só a gente pensar. Ela trabalha orando em espírito de oração, livre das coisas que impedem a oração dela. É isso, querido irmão, querida irmã, que é orar no espírito ou ficar em espírito de oração. É você, no momento da oração, e se possível, durante a sua vida, estar livre destas coisas aqui relacionadas e que, né, ira, egoísmo, inveja, ganância, disputa. Essas coisas impedem a nossa oração. E ninguém está orando, né, ou falando, ou pensando, ou balbuciando, se tiver esses sentimentos. Não tem que espiritualizar isso mais do que aí. Daqui, espiritualizar mais é começar a exagerar. Tá? Então, passe o dia em espírito de oração, ou orando em espírito. Livre destas coisas que impedem a nossa oração. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, ajuda-nos, Senhor, a estarmos sempre orando em espírito, ou a estarmos sempre em espírito de oração. Nós queremos viver, Senhor, sem ira, sem egoísmo, sem inveja, sem ganância, sem discórdia, sem disputa. Nós queremos viver, Senhor, guiados pelo Senhor. E quando o Senhor nos guia, estas coisas podem até passar pela nossa vida, mas não vão fazer morada em nós. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos residência, a não sermos endereço destas coisas que tanto nos impedem e que tanto nos atrapalham fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Continua, Pai Todo-Poderoso e Deus querido, falando com cada um de nós, ó Deus, abrindo o nosso entendimento e nos dando a alegria e a graça da Tua santa presença. É desta forma que eu oro, Senhor,
pedindo ao Pai querido que o Senhor nos traga de volta aqui à tarde, 16 horas e 5 minutos, é só pela internet, para mais uma vez proclamar a tua santa palavra. Esta é a minha oração, com ações de graças no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.